Bom dia, eu sou o professor Walter, professor de matemática da rede, e hoje nós vamos continuar, com a apresentação do programa de recuperação e aprofundamento com a professora Gracilene. Tudo bem, então. Bom dia, professor Walter. Bom dia, professores que nos acompanham. Como o professor Walter falou, eu sou a professora Gracilene Pinheiro. Muitos de vocês, professores, já devem ter participado de outras formações conosco. Sejam mais uma vez bem-vindos. A gente quer agradecer a participação de todos vocês e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui mais uma vez para a gente refletir um pouco as atividades que estão propostas no caderno Aprender Sempre. Para isso, a gente pede mais uma vez que vocês acessem por meio do link que está indicado e que o professor Walter vai compartilhar pelo chat, para que a gente possa iniciar as nossas discussões de hoje e as reflexões que nos propomos a fazer com vocês hoje, professores. Ele está no volume 3, mas o professor Walter já vai compartilhar pelo chat o link que dá acesso direto ao caderno Aprender Sempre do 6º ano, tá bom? Bem, no encontro de hoje, nós vamos analisar um pouco a abordagem que é dada ao ensino de frações na sequência de atividades 2. Na verdade, nós vamos dar sequência às discussões que nós iniciamos no encontro anterior. E aí, nessa abordagem, nessas discussões, nós vamos fazer análise de algumas dessas atividades que foram pensadas com o objetivo de desenvolver a habilidade de compreender, comparar e ordenar frações, associada às ideias de parte de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes e também identificando outras ideias que estão associadas ao conceito de fração, ideias de ordenação, por meio da comparação, unidade de referência, dentre outras. Com isso, nosso objetivo é refletir sobre as possibilidades de promover o desenvolvimento da habilidade de reconhecer e de aplicar os conceitos, as propriedades e procedimentos em contextos que envolvem frações, tendo em vista o significado, as relações e as operações de adição e subtração. Para darmos início às nossas reflexões de hoje, nós pedimos que vocês acessem, professores, a página 46 do caderno do aluno. O senhor já compartilhou, não é isso, professor Walter? Deixa eu tirar um pouco acho que já está compartilhado, professora. Aí eles têm que ver esse acesso. Pois agora, professores, eu convido vocês a olhar essa atividade que está na página 46 do caderno do aluno. A atividade 1 da aula 3, desculpa. E ela propõe o seguinte: a turma do Dino tem um site na internet. Os estudantes podem dar a sua opinião em relação ao site conforme a figura que está na imagem aí. Se vocês estiverem com o caderno aberto, vocês vão ter como visualizar direitinho a imagem da figura. E aí vocês vão perceber que nessa atividade está sendo solicitado que os alunos identifiquem, após 200 visitantes terem votado em relação à pesquisa de opinião, dizerem quais deles consideram esse determinado site razoável, que é o que ocorre, por exemplo, no item A da atividade. Por que nós trouxemos essa atividade para discutir com vocês? Pensando no contexto que envolve as ideias associadas ao conceito de fração, essa é uma atividade que pode explorar ideias que têm grande relação com o contexto e a gente pode aprofundar nessa exploração fazendo questionamentos do tipo, isso quando nós estivermos discutindo essa atividade com os estudantes. A gente pode perguntar, por exemplo, a eles quantos visitantes
considero o site razoável se o número de visitantes fosse 300. Ou seja, no caso de 300 pessoas visitarem o site, qual seria o percentual que representaria a quantidade que considera o site razoável? E aí, quando, diante dessa discussão, o que é possível, que compreensão é possível de se desenvolver nos estudantes? Eles poderão, por exemplo, perceber que 15%, que é o percentual correspondente, nesse caso aí, aos 200 visitantes, a parte dos 200 visitantes que considerar o saldo razoável, eles poderão perceber, por exemplo, que 15% de 200 ele representaria uma quantidade diferente, por exemplo, de 15% de 300, né? Ou seja, eles desenvolverão a compreensão de que uma mesma representação numérica, ela pode referir-se a diferentes quantidades. E, além disso, no intuito de explorar, de aprofundar ideias associadas à temática, ao conceito de fração, a gente pode também, com eles, conversar com os estudantes no sentido de fazer questões do tipo, e se fosse, né? Se nós fizermos questões explorando expressões como essa, a gente pode estar contribuindo para que eles desenvolvam o pensamento algébrico exatamente pelo caráter de generalização que tem perguntas como essa. Nós vamos perceber, durante toda essa nossa conversa de hoje, que, além dessa, outras ideias também associadas ao conceito, elas, a sequência de atividade nos permite que nós exploremos essas ideias, como acontece, por exemplo, na atividade 1 da aula 5. Essa atividade, a aula 5, ela inicia na página 1 e vai ela inicia na página 52 e vai até a página 54. E nós vamos conversar um pouco agora sobre o que propõe o item B dessa atividade. Ele diz assim: indique, preenchendo com os símbolos de maior que, igual ou menor que, os espaços com o símbolo de interrogação e faça comparações entre esses números fracionários. E aí percebam, professores, que nessa atividade, por meio dessa atividade aparentemente simples, os estudantes vão poder começar a explorar uma ideia que é fundamental, e nós já falamos disso no encontro, na formação anterior, na última formação, que é a ideia de ordenação. Dessa forma, por meio da comparação desses pares de frações, eles vão tomando como apoio. Vocês podem manusear o caderno de vocês, o caderno do aluno, e perceber que lá no início da página 52, no início da atividade 1, vai ter uma unidade de referência, que é uma tirinha. Essa tirinha está dividida em 2 partes, depois em 3 partes, em 4, e não me recordo exatamente a quantidade, mas ela está dividida em várias partes diferentes. E aí essas tirinhas vão servir de apoio para que os estudantes resolvam essa atividade, né, e construam argumentos e compreensões acerca dessa atividade, identificando, ao final, qual desses pares de frações é maior, menor ou se são iguais. O que do ponto de vista teórico, o que essa atividade como essa permite explorar e permite desenvolver que compreensões? Nós vamos observar que essas atividades ela permite desenvolver, por exemplo, a compreensão da relação inversa que há entre frações. Ou seja, os estudantes eles poderão perceber que para denominadores iguais, quanto maior o numerador, maior é a fração. Ao passo que para numeradores iguais, quanto maior o denominador, menor é a fração. Essa é uma relação importante que os estudantes precisam estabelecer e desenvolver quando nós estamos explorando com eles contextos em que envolvem frações.
mas que quando, por exemplo, os numeradores e denominadores são diferentes, como é o caso do último par de frações que aparece na atividade. E aí nós vamos pensar o que nós podemos explorar, de que maneira a gente pode explorar quando isso ocorre. E para isso a gente traz para vocês, para discutir com vocês, uma situação que diz o seguinte: Ana e Marta são amigas e cada uma delas ganhou um chocolate. Os chocolates são do mesmo tamanho. Ana dividiu seu chocolate em 7 partes iguais e vai comer 4 partes. Marta dividiu seu chocolate em 10 partes iguais e vai comer 5 partes. E aí solicita: represente a fração de chocolates que cada uma delas comerá. O que nós nos propomos agora, professores? Nós queremos que vocês leiam mais uma vez essa atividade e que discutam conosco, que compartilhem conosco o que, na opinião de vocês, que estratégias os estudantes adotarão para representar as quantidades correspondentes ao chocolate que Ana e Marta comeram. Percebam aí que nós temos uma atividade, uma situação em que é solicitada uma representação fracionária, uma situação em que está envolvido o significado de parte todo. E aí, a nossa reflexão agora, que eu gostaria que vocês socializassem conosco, e o professor Walter vai socializar com todos nós, mas que vocês encaminhem pelo chat o que, na opinião de vocês, e com base nas experiências que vocês têm quando exploram frações, quais seriam as estratégias que os estudantes adotariam na resolução de uma atividade como essa. E aí a gente aguarda um pouco, tá, professor Walter? Perfeito, professora. Enquanto os professores socializam conosco lá, todos nós professores, né, professora Gracilene, sabemos que fração é um assunto delicado e no mundo todo, né? É uma coisa a ser tratada com essa delicadeza mesmo, porque depois que a gente se apropria, aí a gente acha, não, mas fração mas é uma coisa que, diferente da contagem dos dedos, né? As crianças começam as experiências com o número, com a contagem dos dedos e tudo, e a fração é um estágio que vem depois. Já temos socializações, professora. Professor Gabriel, ele diz aqui: desenhando e pintando partes consumidas, como fala o problema. Só um instantinho, tem um helicóptero. Professora Lia, eles vão desenhar. Professora Cristiane, fazendo o desenho do chocolate. Professora Roberta, desenhando. Professora Alessandra, podemos usar a régua de frações. Professora Roberta, usando formas geométricas para desenhar o chocolate e pintar a parte que foi comida, né? Temos professor Maxwell. Eles irão fazer um desenho, dividindo os chocolates nas partes indicadas. Professora Janaína, a maioria vai desenhar as barrinhas. Professora Rosana, através de desenho. Professora Paula, através de representação de figuras. Professora Aparecida, a maioria irá desenhar. Aproveito para agradecer, né? A gente sempre repete isso, mas é uma interação que enriquece o nosso encontro e aproveito para agradecer. Muito obrigado. Professora Gracilene. Obrigada, então, professor. Obrigada por lembrar de agradecer aos professores, e eu ratifico que, de fato, esse nosso diálogo ele só ocorre e só tem algum resultado se vocês compartilharem conosco. E, de maneira geral, o que eu percebo, professores, é que que a experiência de vocês revelam que os alunos, eles se apoiarão em desenhos, né? E por isso, talvez, que a sequência tenha colocado
como atividade inicial, aquela atividade que a gente olhou agora há pouco, em que eles vão se apoiar numa unidade de referência, que é uma barrinha, né? Que foi pintada e dividida em várias partes. Eu concordo com vocês, eu acho também que as chances dos alunos usarem essa estratégia de resolução, na verdade, é essa estratégia de resolução que normalmente eles adotam na resolução de atividades como essa, em que se explora uma situação ligada ao significado, parte todo. Mas aí eu gostaria que nós continuássemos a análise dessa atividade, pensando que outras ideias, além da representação fracionária, nós poderíamos explorar com os estudantes quando a gente propõe uma atividade como essa. E aí, mais uma vez, professores, eu gostaria que vocês socializassem conosco pelo chat que outras ideias podem ser exploradas a partir dessa atividade e qual seria a intervenção que vocês fariam no sentido de explorar com os estudantes essa outra ou essas outras ideias que essa atividade nos permite explorar. E aí a gente aguarda um pouquinho, professor Walter, que os professores socializem conosco e, mais uma vez, quero dizer, professores, é importante a participação de vocês, obrigada, como disse o professor Walter, e a gente aguarda vocês trazerem as contribuições de vocês nesse sentido. Bom, aguardamos. A gente agradece também a professora Adriana, do chat, enquanto eles socializam conosco que outras ideias, né? Isso, que outras ideias e... Além dessa do desenho, professora Gracilene quer dizer, né? Além dessa da representação fracionária, que a representação fracionária, vocês socializaram conosco, que a gente concorda que a estratégia adotada pelos estudantes para trazer a representação fracionária dessas quantidades aí é por meio de um desenho. Mas, para além da representação, que outras ideias eu posso explorar numa atividade como esta? Ideias, claro, associadas à temática, ao conceito de fração. Mas pode também estar associada a outros conceitos matemáticos. Bom, já posso, né? Sim, comentar. A professora Maísa, frações equivalentes, professora Adriana, equivalência, professora Yara, equivalência, professora Janaína, podemos trabalhar com jogos, professora Silvana, equivalência, professora Ana Lúcia, fazendo a divisão, professora Maria Salete, porcentagem, comparando entre uma e outra, professora Eliane, equivalência, professora Alex, jogos, professora Adriana, transformando em decimais, professora não consigo, deixa eu ver, Wilson, equivalência de fração, professora Márcia, equivalência, professor Felipe, equivalência, professora Lucilene, Ana, 4/7, Marta, 5/10, em seguida encontra as frações equivalentes para analisar quem comeu mais ou menos chocolate, fica assim, 40/70 e 35/70, concluindo-se que Ana comeu mais, professora Mônica, quebra-cabeça, professora Fernanda, divisão, professor Vanderlei, equivalência, porcentagem e comparação, professor Everaldo, usando calculadora, dividiriam e comparariam os decimais, professora Rosana, através de jogos, trabalhando com equivalência. Muito bom, colegas, professoras e professores. Perfeito. Eu tentei anotar aqui as contribuições de vocês, professores, aí eu vi que
Alguns de vocês apontaram recursos que podem ser utilizados, como o caso de jogos. Vocês apontaram também sobre a possibilidade de explorar diferentes representações, a representação das quantidades por meio da porcentagem e a representação decimal desses números, concordo com vocês. É possível, sim, explorar. A ideia de equivalência, aí alguns professores colocaram como possibilidade de estratégia de resolução, quando eles vão encontrar, quando os estudantes irão buscar frações que são equivalentes a essas quantidades. E aí, nesse momento, eu acredito que vocês, professores, estavam se referindo que eles estariam buscando uma estratégia para descobrir quem comeu mais, quem comeu menos, e aí está associada a ideia de ordenação também. E aí, nesse sentido, é claro que essa ideia ela não vai nascer sem que nós façamos intervenções, e as nossas intervenções devem ser exatamente no sentido de a gente pedir que os estudantes analisem, neste caso, após eles terem feito a representação, de quem comeu mais, se Ana ou Marta. E aí eles apresentarão, como vocês colocaram, diferentes formas de descobrir e de analisar isso. E aí, além dessas que vocês colocaram, que é buscando, por exemplo, uma fração equivalente, porque aí eles vão igualar os denominadores, e aí, igualando os denominadores, eles vão descobrir quem comeu mais, se Ana ou Marta. E uma possibilidade que eu acredito também que é possível de os professores, na verdade, não é que eu acredito, os estudos apontam isso, os estudos que envolvem essa temática, as ideias, por exemplo, de ordenação, é que os estudantes eles podem recorrer também à noção que eles têm da ideia de metade. E aí, dessa forma, como é que eles poderiam analisar? Na fração que corresponde, por exemplo, à quantidade de chocolate que a Ana comeu, que é de 4/7, eles podem analisar que 4 representa mais da metade do que 7. E aí, apoiando-se nessa ideia de metade, eles concluírem que Ana come mais do que Marta do chocolate. Então, todas essas ideias, só que para que eles manifestem esses raciocínios que vocês colocaram, ou outros raciocínios, nós precisamos estar o tempo todo indagando, perguntando, questionando, e dando ao estudante a possibilidade de expressar o raciocínio, a forma como eles pensarem. Então, como vocês puderam observar, tarefas como essa, ela nos permite explorar várias outras ideias, tanto ligadas à representação, como à questão da unidade de referência, a comparação, a ordenação e a equivalência de frações, que são ideias fundamentais na compreensão efetiva do conceito de fração. Nesse sentido, eu quero destacar, professores, que com base na teoria dos campos conceituais, que muitos de vocês certamente já devem ter estudado alguma coisa, tomado ela como base na elaboração de alguma atividade, na discussão de alguma atividade que vocês propõem em sala de aula, de que o conceito ele não é definido por uma única representação. E por isso é importante isso que vocês colocaram agora há pouco, de você, por meio de uma atividade, você explorar tanto a representação fracionária como a representação em forma em percentual e a representação decimal. Porque só isso que favorece, de fato, a compreensão do conceito. E, nesse sentido, e aí é por isso que há necessidade de que, no ensino de fração, de explorar diferentes situações em diferentes contextos por meio de diferentes significados. E é isso que a sequência de atividades está se propondo a contemplar, a fazer. Está permitindo que vocês façam, né? Explorando frações associadas a diferentes conceitos. Não sei se vocês se recordam das atividades que nós discutimos no encontro anterior, referentes à aula 1 e 2 da sequência, que também mas aí vocês podem revisitar, e irão, claro, revisitar no momento, e vão perceber desse leque de possibilidades que a sequência está trazendo no sentido de explorar
ideias que são fundamentais à compreensão do conceito e que estão associadas ao conceito. Como ocorre, por exemplo, na última aula, na atividade 6, que está na última aula da sequência, ela está na página 60 do caderno do aluno. Vamos ver o que ela nos propõe. Vejam, imagino que vocês já localizaram aí no caderno e acompanhem conosco. A atividade propõe o seguinte: a estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa, será recuperada 1/6 da estrada. E na segunda etapa, 1/4 da estrada. Uma fração que corresponde à terceira etapa é... Aí nós temos aí as alternativas. São 4 alternativas. E nós agora gostaríamos, professores, que vocês olhassem mais uma vez para essa atividade e socializassem conosco, nos trouxessem contribuições pelo chat, o que, na opinião de vocês, e mais do que na opinião de vocês, mas com base nas experiências que vocês têm quando trabalham com fração, quais serão as estratégias que os estudantes utilizarão na resolução dessa atividade. E aí, professor Walter, a gente aguarda mais um pouco e o senhor depois divide conosco. Tá certo? Certo, professor. Enquanto as colegas e os colegas escrevem lá, a gente aguarda aqui um instantinho. São formas importantes, né, de chamar a atenção, né, dos alunos, né? Sim, sim. Só mais um instante, professora. Sim. Já posso, né, fazer o comentário, professora Gracilene? Sim, sim. A professora Donizete, ela escreve MMC. Professora Rosana escreve MMC. Professora Madalena. Normalmente, os alunos somam tudo, ou seja, acabam falando que não tem a alternativa. Professor Guilherme, MMC. Professor Éder, MMC. Professora Cristina, deixá-los com o mesmo denominador. Professora Iasla, MMC. Professora Marisa, adição de frações MMC. Professora Luciana, soma de frações. Professora Eliane, soma e adição de frações. Professora Elaine, frações equivalentes. Professora Rosimeire, frações equivalentes. Professora Joelma, MMC. Professora Eliane, trabalhar com a equivalência de frações. Professora Maria, os alunos deverão achar as frações equivalentes, somar e ver qual a fração falta e simplificar achando a resposta, né? 7/12, diz a professora. Muito obrigado, colegas professoras e professores. Professora Gracilene. Obrigada, professores, mais uma vez. Eu tentei anotar aqui um pouco para eu continuar essa discussão com vocês. Eu percebo que vocês, professores, a maioria colocou que os estudantes utilizariam-se do mínimo múltiplo comum. E eu não tenho certeza neste momento, mas eu acho que no 6º ano os estudantes ainda não teriam não teria sido explorado com eles até o momento em que se trabalha as noções iniciais do conceito de fração, a ideia de mínimo múltiplo comum, embora esteja sendo trabalhado isso quando nós estamos falando com
trabalhando com frações equivalentes, desenvolvendo a ideia de frações equivalentes. Mas se nós retomarmos as atividades da sequência, nós vamos estar percebendo que o tempo todo a ideia de equivalência está sendo construída por meio da comparação entre as quantidades, né? Mas vocês têm toda a razão, os estudantes, caso eles já tenham tido algum contato com essa ideia de mínimos comum, eles irão buscar nessa estratégia uma resolução para uma forma de resolver a atividade. Eu vi também que alguns de vocês colocaram deixá-los com o mesmo denominador. Isso é o que nós esperamos que os estudantes façam, mas isso com base no que nós já exploramos, no que vocês já exploraram com eles nas atividades anteriores, quando estavam trabalhando com equivalência de frações. E nesse sentido, outra coisa também que vocês colocaram, a questão da simplificação, que foi trabalhada, me parece, na atividade 1, quando estava trabalhando o conceito de fração a partir de a representação de fração a partir do conceito do significado razão. E aí é possível, sim, que os estudantes se apoiem nessa ideia que simplifique as frações após encontrar a equivalência e adicionar, vai ter um momento que eles vão precisar também fazer a subtração da unidade maior. Uma coisa também que vocês apontaram, professores, podem somar tudo, né? E a minha pergunta no caso, e eles vão precisar somar as quantidades, por exemplo, referentes, no caso aí, referentes à primeira etapa e à segunda etapa de construção, de recuperação da estrada, e aí eu gostaria que vocês socializassem conosco. Como ocorrerá essa adição dessas duas quantidades? Como vocês veem, que estratégia vocês acreditam que os estudantes adotarão na soma dessas duas quantidades fracionárias, no caso, 1/6 e 1/4? E aí eu peço que vocês socializem conosco também, assim, quando nós estamos discutindo, professores, antes que vocês socializem, eu quero dizer o seguinte, quando nós estamos discutindo as estratégias de resolução que os estudantes podem adotar na resolução das tarefas, no sentido da gente refletir essas estratégias de resolução, por antecipar um pouco o que pode ser feito, o que eles podem nos apresentar como estratégia, como raciocínio, para que a gente possa antecipar um pouco a intervenção que a gente precisa fazer durante o ensino, caso necessite. E aí é por isso que eu estou perguntando para vocês, como os estudantes adicionariam essas quantidades que estão aí postas no problema, no caso, 1/6 e 1/4? Socializem, por favor, conosco para a gente dar continuidade a essa nossa conversa. Perfeito, professora. Enquanto as colegas e os colegas socializam conosco, a gente aguarda. Bom, eu já posso comentar, nós temos o tempo também, né? A professora Sônia Regina, ela escreve método da borboleta para a soma e depois a subtração. Professora Rita, escrevendo frações equivalentes com o mesmo denominador e depois somar. Professora Márcia, utilizando-se da soma de frações equivalentes. Professora Renata, adições e subtrações. Professor Rinaldo, frações equivalentes, ou MMC. Professora Ana Beatriz, numeradores e denominadores. Professor Fabiano, equivalência, nem sempre é possível. Professora Silmara, através de desenhos. Professora Sueli, através de representação na reta.
Professor Emerson, o numerador e o denominador do 1/6 serão multiplicados por 4. O numerador e o denominador de 1/4 serão multiplicados por 6. E, em seguida, manterão o mesmo denominador comum e somarão os numeradores. Professora Luciene, divisão e representação na reta. Professora Eliane, o correto seria através de desenho, para ele identificar as frações equivalentes. Professora Rosa, método da borboleta. Professora Silvia Maria, demonstração, desenho. Obrigado, colegas professoras e professores. Obrigado, Adriana. Professora Gracilene. Professor, obrigada. Deixa eu sintetizar, deixa eu ver se eu consigo sintetizar um pouco o que vocês colocaram. Eu percebo que todos vocês estão apontando que os estudantes se apoiarão na ideia de equivalência, correto, de diferentes formas. Essa é a ideia que eles terão mesmo como base, como apoio para a resolução da atividade. A professora Ana Beatriz, me parece que foi a professora Ana Beatriz, ela apontou a possibilidade dos estudantes adicionarem numeradores e denominadores. E essa, de fato, essa é uma estratégia recorrente quando começamos a explorar a adição de frações, a adição e subtração de frações, é que os estudantes façam exatamente isso, que eles adicionem numeradores e denominadores como se fossem números naturais distintos. Mas isso somente vai ocorrer se eles ainda não desenvolveram completamente a ideia de equivalência, porque caso eles já estejam seguros da ideia de equivalências, eles vão, de fato, se apoiar nessa ideia e vão buscar, como alguns professores apontaram aí. Teve um dos professores que apontou muito detalhadamente, eu não me recordo o nome, desculpa, que eles vão fazer o produto de numerador e denominador por uma determinada quantidade, de modo a deixar os denominadores iguais. Professor Emerson, professora. Emerson, foi isso? Certo. O professor Emerson, você poderia repetir para a gente, professor? Ele disse detalhadamente o que o professor Emerson colocou foi exatamente aquilo que vocês haviam colocado antes, a estratégia de adotar o mínimo múltiplo comum. Porém, os estudantes vão fazer, de acordo com a experiência que eu tenho e também assim aquilo que eu trago para discutir com vocês, que eu e o professor Walter trazemos para discutir com vocês, eles estão pautados tanto na nossa experiência, se juntar às experiências, e é por isso que eu coloco sempre, e peço sempre que vocês recorram à memória, no sentido de buscar, nas experiências que vocês têm com o ensino, de qualquer temática que nós discutimos aqui, o que seria mais provável de os estudantes apresentarem como estratégia de resolução. Mas muitas dessas estratégias, elas também elas são apontadas, elas são discutidas por vários pesquisadores que têm interesse pela temática, pelo ensino dessa temática. E o professor Emerson colocou o seguinte, por favor, professor Walter, repita para a gente o que o Emerson colocou. Vamos lá, eu vou ler a contribuição do colega. O numerador e o denominador do 1/6 serão multiplicados por 4. O numerador e o denominador do 1/4 serão multiplicados por 6. Em seguida, manterão o mesmo denominador comum e somarão os numeradores. Perfeito, perfeito. Isso, se os estudantes eles vêm acompanhando todas as ideias que estão sendo discutidas, nas atividades anteriores a esta, na sequência, que vocês percebam aí no caderno do Aprender Sempre, que essa atividade está sendo proposta para a última aula da sequência. Então, esperamos que se ele está acompanhando toda a dinâmica, todo o raciocínio que vem sendo construído ao longo da exploração da sequência, que eles adotem exatamente essa estratégia de resolução que o professor Walter nos apontou. E, não fazendo isso, nós precisamos retomar algumas atividades ou algumas
tanto da sequência, como propor outras que possibilitem os estudantes que ainda não compreenderam e não desenvolveram determinada habilidade, a desenvolverem de modo que eles façam essa adição e depois, na sequência, a subtração das quantidades da maneira que conduz a um resultado favorável. Não o resultado favorável, mas, no caso, o resultado esperado para essa atividade, que corresponde à fração da terceira etapa da estrada que liga Caruaru a Recife, que está sendo recuperada. Bem, professores, recapitulando um pouco o que a gente quis discutir com vocês na sequência de atividade, a respeito da sequência de atividade 2, neste encontro a gente veio aprofundar um pouco a nossa conversa sobre a sequência e sobre as discussões que nós iniciamos no encontro anterior. Então, nós discutimos questões relacionadas ao ensino e aprendizagem de fração, sobretudo em relação à compreensão da ordenação e da comparação entre frações, e essas compreensões elas serão exploradas nas aulas 5, 6 e 7 da sequência de atividade. Se em alguma delas essa exploração ela não estiver explícita, mas nós temos condições de propor outras atividades a partir dessa, que nos conduza, ou apenas a intervenção que nós podemos fazer durante o ensino, que conduza à exploração dessas ideias, como ocorreu, por exemplo, nessa atividade que está na atividade 1 da aula 5, que está que inicia na página 52 do caderno do aluno. Além disso, nós discutimos as tarefas que podem contribuir para o desenvolvimento dessas compreensões. Eu quero chamar a atenção também de vocês, professores, para a gente ficar atento à forma de pensar do aluno e se eles estão enxergando essas ideias que estão ligadas à comparação entre frações, a unidade de referência, que essa também é uma ideia importante, e é com base nessa unidade de referência que eles vão desenvolver a compreensão da ordenação e da equivalência entre frações. E nesse momento eu gostaria que vocês socializassem conosco, antes que nós finalizássemos essa nossa conversa, essas nossas reflexões de hoje, se essas discussões, da forma como nós estamos conduzindo, se elas estão sendo importantes para a prática docente. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo maior com essa nossa conversa, com esses nossos diálogos que estão ocorrendo inicialmente era a cada 15 dias, simplesmente precisou mudar um pouco a data, mas, de maneira geral, a cada 15 dias. E a gente aguarda, e ao tempo que a gente aguarda, professores, nós também agradecemos a participação de vocês, agradecemos a atenção. Nós queremos dizer que nós estamos dispostos a discutir outras ideias, e aí logo a gente vai ver que no próximo encontro nós vamos trazer questões relacionadas à habilidade de resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, que está na sequência de atividade 3, sobre isso nós conversaremos. Mas agora nós gostaríamos que vocês compartilhassem conosco. As discussões desta pauta, elas foram importantes para a prática docente, e a gente aguarda um pouco o que vocês têm a nos dizer em relação a isso. Professora Gracilene, já temos contribuições. A professora Lidiane escreve que é enriquecedora, professora Cristiane proveitosa, professora Cláudia reflexiva, professor André Luiz está sendo excelente, professor Hugo Leandro, daria para ensinar todo o conteúdo de frações só com esse problema. Professora Helena, proveitosa. Professor Rogério, com certeza, foram importantes com a troca de experiência. Professor Miguel, sim, foi muito importante.
Eu também agradeço e aproveito para, né, a gente sempre é dessa opinião, de fato, que a interação é enriquecedora, como disse a professora. Professor João Batista, afirmo que o resultado esperado deve ser a aprendizagem. Os métodos a serem utilizados não necessariamente devem ser a multiplicação por soma, por e soma. Deve ser bem mais ampla, que o aluno deve perceber as necessidades envolvidas nas questões e apontar caminhos para atingir o resultado final. Há caminhos diferentes para alcançar o mesmo objetivo dentro do campo matemático. A contribuição do professor João Batista. Agradecemos a contribuição enriquecedora de todos e todas as colegas e até a próxima. Professora Gracilene? Eu gostaria também de agradecer a contribuição de todos vocês e gostaria de comentar em relação ao que o professor João Batista, é isso? Sim. João Batista sinalizou agora na última fala dele. Isso que ele colocou é bastante importante, sobretudo, e é por isso que nós estamos sempre pedindo e chamando a atenção, destacando a importância de nós buscarmos e de nós incentivarmos a manifestação por parte dos estudantes das estratégias de resolução e do raciocínio que eles adotaram. Porque, como bem disse o professor João Batista, na resolução de uma atividade matemática, que envolve conceitos matemáticos e compreensões de ideias matemáticas, o estudante ele pode e deve mobilizar diferentes formas, diferentes raciocínios, diferentes estratégias. E é por isso que nós estamos tentando conduzir essa nossa formação no sentido, essa nossa conversa, no sentido de a refletirem sobre essas possibilidades e, a partir delas, vocês construírem um repertório maior em relação ao ensino e à aprendizagem das temáticas, me parece que a professora Eliane que colocou, que por meio de uma atividade como esta, eu imagino que ela estava se referindo a esta atividade, por exemplo, nós podemos discutir várias ideias que estão associadas ao conceito e que são fundamentais na compreensão efetiva do conceito de frações. Eu gostaria, professores, antes de finalizar, apontar para vocês as referências que nós adotamos. Quero dizer, mais uma vez, como referenciou o professor Walter em outro momento de formação, que esses referenciais, certamente, eles oferecem a vocês possibilidades de realizarem outras reflexões, e aí nós sugerimos que vocês levem essas reflexões para o encontro com a ATPC, que vai ocorrer daqui a pouco, e esses referenciais, com certeza, associados às experiências que vocês têm, e a outros referenciais que certamente vocês já adotam no ensino de matemática, eles irão contribuir para ampliar o repertório de vocês em relação às compreensões dos estudantes, em relação às estratégias, em relação aos raciocínios que eles desenvolvem, como eles desenvolvem. Por isso, nós sugerimos que vocês consultem esses estudos. Neles, vocês vão perceber várias outras possibilidades de intervenção do ensino de fração, várias outras discussões também relacionadas ao ensino de fração e a outras ideias matemáticas que também dialogam com as frações, com os números racionais. E para hoje é isso. Nós nos encontramos no próximo encontro. Queremos mais uma vez agradecer a parceria do professor Walter. Eu e o professor Walter, queremos agradecer a Simone, que é a operadora que está conosco, a Bruna, que está nos apoiando hoje, e vocês, professores, que são fundamentais nessa discussão, nesse momento, nessa conversa. Obrigada por estarem conosco mais uma vez, e nós aguardamos vocês no próximo encontro. Eu quero sinalizar por último também, professor Walter, que eu recebi um e-mail de um professor esta semana passada. Eu não sei se o professor está nos acompanhando neste momento, eu não vou mencionar o nome dele, porque eu também não pedi autorização para isso. Mas eu quero dizer, professores, que eu e o professor Paulo estamos fazendo o levantamento de um material que possa contribuir com aquilo que o senhor
deseja, o que você deseja discutir conosco e que nos solicitou no e-mail. A gente ainda não deu um retorno, porque nós estamos organizando e tentando mandar para você algo que, de fato, vá contribuir com o seu trabalho em sala de aula. Só queria finalizar desejando novamente bom trabalho, bons estudos, boas reflexões e dizer que nós aguardamos vocês no próximo encontro, que eu não me recordo ainda a data, mas no próximo encontro em que nós vamos discutir sobre as unidades de medida. Grandeza, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Obrigada, professores. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.